Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. O Datafolha e praticamente todos os grandes institutos de pesquisa terão muito trabalho para recuperar a sua imagem. A começar por uma situação como essas que eu estou mostrando agora aqui para você, aqui no vídeo, tá? Olha só isso aqui. Luciana Chong, a diretora do Datafolha, apareceu nesta segunda-feira na Globo News para tentar explicar o fiasco de sua pesquisa presidencial. Tanto o Instituto quanto o IPEC, o ex-IBOP, cravaram na véspera do primeiro turno que a diferença de Lula, do PT, para Jair Bolsonaro seria de nada menos do que 14 pontos percentuais, pessoal. Durma-se com um barulho desses. Ainda tem gente que busca credibilidade com um tipo de trabalho assim. Ela continuou aí a sua tentativa de redenção. Concluída a apuração das urnas, no domingo a diferença foi de 5 pontos. É uma diferença muito superior à margem de erro dos levantamentos dos institutos, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Ela alegou com seriedade: nós não estamos aqui cometendo nenhuma impropriedade, nenhum exagero, não estamos aqui absolutamente tentando trazer nenhum prejuízo a quem quer que seja. Mas veja bem o que disse a senhora Chong, né? Que o presidente Jair Bolsonaro retirou nada menos do que... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui esse... A gente marca e ele não sai, né? Será que é batendo aqui fora? Ah, deu certo aqui. Eu toquei, tirei um e vou tirar o segundo. Pronto, tirei. É que o presidente Jair Bolsonaro teria ganho nada menos que 10,6 milhões de votos, minha gente. 10,6 milhões de votos entre a noite de sexta-feira e a manhã de domingo, dia da votação. 10,6 milhões de votos de quem? De Ciro Gomes e de Simone Tebet. As pessoas que pretendiam votar no Ciro e na Simone resolveram votar no Jair Bolsonaro. Veja o absurdo dessa argumentação da senhora Luciana Chong. Ela falou isso aí a sério, ela não estava brincando absolutamente. Ela tem uma longa argumentação em face disso. Está aqui, olha. A diferença que as pesquisas apontaram em relação ao que foi apurado na urna foi causada por um movimento de última hora para Bolsonaro, de votos de Simone Tebet, de Ciro Gomes e também dos brancos e nulos. Ela fez, segundo os observadores aí, os jornalistas que produziram esse texto, ela fez uma análise de padaria, uma conta de padaria. Deve ter sido na cabeça, né? Tirou ali da cabeça na hora para tentar justificar. Agora, realmente é um procedimento que inspira uma reflexão gravíssima e que nós já víamos fazendo essa reflexão aqui no canal Tony Rodrigues, Além da Notícia. A gente já vinha falando sobre isso há muito tempo. As pesquisas, elas não são utilizadas para medir o sentimento do eleitor em relação ao processo eleitoral. Elas são utilizadas para influenciar esse sentimento, para estimular o chamado voto útil. Não é sem razão, portanto, que autoridades da Câmara Federal, como o presidente Arthur Lira, como o deputado federal Eduardo Bolsonaro, como vários membros do próprio Senado da República querem fazer um trabalho no sentido, primeiro, de regular a realização de pesquisas. A pessoa não pode sair fazendo pesquisa, contratando pesquisa de todo jeito e apresentando o resultado que bem quer, discrepante completamente em relação ao sentimento, e depois vir com essa justificativa. Não, aquilo nós capturamos o sentimento do povo naquele momento. Não pode ser, não pode continuar sendo dessa forma. E o segundo ponto seria a realização de uma CPI, para discutir de maneira mais imediata uma forma de punir essas pessoas, encaminhando a conclusão da investigação para o Ministério Público, esperando realmente que se adote as providências judiciais cabíveis para que essas pessoas sejam efetivamente punidas. Se é que alguma providência judicial para essa gente da política, para essa gente dos institutos de pesquisa e de pesquisas e dos consórcios de mídia, não é? Ainda existe alguma punição judicial. A gente espera que sim, mas acho difícil. Espera achando difícil. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além. O candidato Ciro Gomes parece ter perdido completamente todo e qualquer sentido daquilo que dá razão
a sua atuação política. Ele discute hoje, terça-feira, dia 4 de outubro, aliás, dia de São Francisco, a possibilidade de apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Ora, no primeiro turno da eleição, e ele vem repetindo isso, inclusive desde a pré-campanha, ele disse de maneira reiterada que Lula e o PT são responsáveis por toda a crise econômica, por todos os escândalos de corrupção que nos trouxeram até aqui, a esse momento de grande dificuldade que nós estamos enfrentando e que obriga o governo a se desdobrar para garantir um certo equilíbrio na economia. Ele responsabiliza o PT pelos desmandos no tocante às questões que foram tratadas e condenadas pela Operação Lava Jato e refuta completamente a figura de Lula na presidência da República ao longo da pré-campanha e de toda a campanha do primeiro turno. De repente, não mais que de repente, depois da votação e do fiasco que foi a sua própria votação, ele admite agora a possibilidade de acompanhar a candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Diz o senhor Ciro Gomes, que é do Ceará e que foi o terceiro no seu próprio estado, Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo, que no Nordeste Bolsonaro ficou em segundo, e ele em terceiro no Ceará. Mas na média geral ele ficou em quarto lugar. Então o senhor Ciro Gomes, ele repudia suas próprias denúncias e suas próprias afirmações. E aí depois tem reclamado de maneira constante que as pessoas não lhe dão mais crédito, que as pessoas não lhe dão mais oportunidade na política. Ele precisa rever rapidamente a sua forma de se comportar politicamente, ou então desistir de uma vez por todas de fazer a política. O que foi que ele colocou? Ele colocou o seguinte, que irá seguir a vontade, a determinação do seu partido, o PDT. Se o PDT decidir acompanhar Lula, ele acompanha Lula. Se decidir acompanhar Bolsonaro, ele irá pensar duas vezes, mas também acompanhará. O detalhe interessante é que o PDT é um partido que se afirma dogmaticamente como um partido de esquerda, embora seja uma esquerda utópica, essa que nós vivenciamos aqui no nosso país. Mas mesmo assim o PDT se afirma como um partido de esquerda. O presidente nacional do partido, o senhor Carlos Lupe, foi ministro do Trabalho nas gestões de Lula e Dilma Rousseff. E o próprio Carlos Lupe já está tratando com a coordenação nacional de Lula, leia-se José Dirceu e Gleisi Hoffmann, que aliás nós teremos de volta em caso de uma eventual vitória de Lula, tratando, portanto, sobre essa perspectiva de apoio do PDT à candidatura de Lula, desde que o Lula faça um pedido público de desculpas ao partido por ter agredido, segundo eles, a susceptibilidade dos pedetistas, e aceite incorporar alguns pontos do programa do PDT ao seu programa de governo agora para o segundo turno. Duas questões. Nós não sabemos que pontos são esses e, segundo, o Lula não tem programa de governo. É uma batalha de pirro. E depois eu conto qual é a minha interpretação sobre a batalha de pirro do PDT e do Ciro Gomes.